Bem-vindo ao ambiente virtual do Med e-Learning. Entrando no módulo de hematologia, hoje anemia ferropriva, anemia importantíssima que se cobra frequentemente nos temas de residência. Hoje você vai estar sabendo tudo sobre as generalidades, vai saber sobre o metabolismo do ferro, vai saber sobre os valores de referência, vai ver o que é transferrina, o que é hemosiderina, vai conhecer o ciclo do ferro, vai conhecer a hemoglobina, vai ver onde que o ferro é absorvido, vai ver a medula óssea, vai ver o baço, vai ver como é que funciona o ferro corporal, vai saber todo o laboratório da anemia ferropriva, a etiologia, desde as parasitoses, os distúrbios. Tem uma anemia, você tem que descobrir a causa dessa anemia, vai ver sobre a clínica, vai ver as fotos de esplenomegalia, as fotos de queilite, de glossite, coiloníquia, vai ver as fases de evolução da anemia, a hematoscopia com microcitose, com hipocromia, com os micrócitos bizarros, e por fim, vamos finalizar com o tratamento, que é o já famoso sulfato ferroso. No final, vamos analisar duas questões, como em todas as aulas do sistema Med Learning. Esse ano, o que eu coloquei sobre generalidades para vocês? Tem que saber que a anemia é de maior prevalência nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque lá a dieta ela é rica em cereais que vão inibir a absorção dos sais de ferro, além de alimentos pobres em ferro. A base da doença ela é determinada pela perda sanguínea crônica de pequena quantidade. Você tem que lembrar disso. Perda sanguínea aguda não causa anemia. Próximo slide, por favor. Entrar agora no metabolismo do ferro. Como é que é o ferro? A quantidade corporal ela está em torno de 50 mg por quilo. Desses, cerca de 70 a 75% são encontrados ligados ao grupo M da hemoglobina, enquanto 25% estão ligados à ferritina e hemosiderina, que são compartimentos armazenadores do ferro. Os restantes circulam no plasma ligado à transferrina sérica. Então, o que é a ferritina? A ferritina, você tem que lembrar que é o estoque de ferro. A transferrina, vai lembrar de transporte, então é quem transporta o ferro. Agora, lembra essa frase, a concentração sérica de ferritina é diretamente proporcional às reservas de ferro no organismo. O valor de referência é de 20 a 200 nanogramas por ml, no homem em torno de 125 nanogramas por ml, em torno de 150 nanogramas na mulher. É importante, mas não é isso que é o mais cobrado em prova, você vai saber o que é mais cobrado. Cada nanograma de ferritina, nós correspondemos a cerca de 10 mg de ferro armazenado. O que é a hemosiderina? A hemosiderina também armazena ferro, só que ela libera de forma mais lenta. A transferrina, como eu falei, é responsável pelo transporte. O ciclo do ferro, a foto está aparecendo aí. O ferro ele é absorvido no duodeno e no jejum proximal. Todo o ferro alimentar, cerca de 30% do ferro ingerido. Então, todo o ferro que você ingere não é absorvido completamente. Ele é absorvido numa média de 30%. É o ferro alimentar. O máximo que pode ser absorvido é em torno de 50%. Só daí você já começa a perceber que patologias que vão cometer duodeno e jejum vão levar à anemia. Quais são os tipos de ferro? Primeiro, a forma M, que é formada de alimentos de origem animal. A forma M é a forma melhor absorvida. A forma não M é a forma de origem vegetal. Quais são os estimulantes para absorção? Os estimulantes são a vitamina C, o ascórbico, as proteínas da carne. Quais são os inibidores do ferro? Lembra disso que isso cai em prova. Vai dar a dica lá para você. Paciente em uso de chá, de refrigerante ou de cereal. Então tá lá. Fibras, cereais, chá, refrigerante, café, fosfato, leite, aditivos, DTA, albumina, caseína, cálcio, zinco e cobalto. Transporte. O transporte do ferro para o fígado e medula, que são os principais locais, como eu falei, ele ocorre praticamente pela transferrina. Lembra disso. Na medula óssea, o ferro ele é incorporado pela transferrina plasmática e é transportado pela transferrina até atingir os receptores nas membranas dos eritroblastos. Na medula, ele vai armazenado em ferritina estoque ou incorporado em protoporfirina para formar o M. Aí vai aparecer a figura do M para você. Essa é a figura da hemoglobina. Perceba aí, são 4 globinas ligadas, cada uma porção M. Aí tem alfa-globina, beta-globina, gama-globina e a delta-globina. 97% da hemoglobina circulante no adulto é pela cadeia alfa. Aí que nós vamos estudar mais à frente a alfa-talassemia, beta-talassemia e etc. Com relação ao baço, o que vai ocorrer? Depois de 120 dias, as hemácias elas são fagocitadas por macrófagos nos sinusoides. Macrófago vai e fagocita parte da hemácia. Isso ocorre nos sinusoides do baço.
ferro corporal. O organismo, como eu disse no começo, ele não vai ter nenhuma via fisiológica de eliminação do ferro. Então, o que acontece? Nas doenças que aumentam patologicamente a absorção de ferro são anemia sideroblástica, talassemia e hemocromatose. Vai aumentar a absorção, mas a eliminação não existe nenhuma via corporal de eliminação. Então, você não pode esquecer disso para a prova e nem para sua prática clínica no seu consultório. Paciente que vai desenvolver carência de ferro são normalmente os pacientes que vão ter perda sanguínea, como por exemplo, as mulheres com menstruação. Aí você grava essa frase: sangramento crônico é a principal causa de anemia ferropriva. Já o sangramento agudo, ele não causa anemia ferropriva. A perda de hemácia vai ser compensada pelo aumento medular da produção de reticulócito. O ferro será requisitado com compartimentos armazenadores. Por exemplo, lá precisou, pega na mucosa intestinal, passa para a transferrina e leva. Próximo slide, por favor. Laboratório. Esse quadro você tem que saber para sua prática clínica. Hoje eu tenho certeza que você já sabe, mas vamos falar. Hemácias, 4 a 6 milhões. Hemoglobina, 12 a 17 milhões. Hematócrito, 36 a 50%. Olha aparecendo a figura aí do hematócrito. De amarelo está o plasma, de vermelho está o hematócrito. Aí em torno de 45% nessa figura. HCM de 28 a 32. VCM, volume corpuscular médio de 80 a 100 fletolitros. O CHCM de 32 a 35. O RDW, que é o índice de anisocitose, que é importante aqui para a gente na anemia ferropriva, que é de 10 a 14%. Aqui na anemia ferropriva ele está aumentado. A leucometria aqui de 5 mil a 11 mil e plaqueta de 150 mil a 400 mil. Saturação de transferrina. Ela nem sempre aumenta com o aumento de ferro sérico, pois a transferrina ela é sintetizada pelo fígado. Pode aumentar o ferro sérico, só que aumentou a síntese de transferrina pelo fígado, então não vai ocorrer um excesso de saturação, ocorrer grandes variações na transferrina. Agora, a capacidade total de ligação do ferro, TIBC. Então, ele é o somatório dos sítios ligados com os sítios livres das moléculas de transferrina. Então, TIBC está intimamente relacionado à transferrina. Ele vai representar a concentração de transferrina sérica e ele não sofre influência das variações do ferro sérico. O que você tem que lembrar para a prova para você não errar? Então, não é diminuição de ferro que vai aumentar a capacidade de ligação total de ferro, TIBC. Você tem que lembrar, você tem que ter na sua mente que o TIBC é a somatória dos sítios ligados com os sítios livres de transferrina. Sítios de transferrina ligados ao ferro, mais sítios de transferrinas não ligados ao ferro. Pode ter uma carência de ferro, você vai pensar que a capacidade de ligação do ferro vai aumentar, porque a transferrina está pegando, está relacionada com os sítios ligados ao ferro e os sítios não ligados ao ferro. Então, se aumentou a produção pelo fígado, vamos ter um maior número de sítios livres, vai aumentar o TIBC. O valor de referência é de 250 a 300. A saturação de transferrina. O valor de referência é em torno de 20 a 40%. É isso que tem que gravar. Indivíduos normais, o valor vai estar 1/3 dos locais de ligação do ferro estão ocupados pelo ferro. Por último, do que você tem que saber, você já ficou sabendo da saturação, da capacidade total de ligação e agora da ferritina. A ferritina é proteína de estoque. Transferrina, transporte, ferritina e estoque. Sair dessa aula sabendo isso para sua clínica e para a prova. Não deixe para decorar isso no livro. Então, quanto maior a quantidade de ferro nos estoques, maior o valor de ferritina sérica e vice-versa. Próximo slide, por favor. Etiologia. Você viu lá, não tem eliminação fisiológica de ferro pelo organismo. Tem que ter um balanço negativo de ferro corporal durante meses a anos para consumir o estoque do metal armazenado. Quais são os defeitos de absorção? Por exemplo, para ter etiologia, então, tem que ter um balanço negativo. Defeito de absorção, cirurgia para úlcera péptica, como por exemplo, gastrectomia, e enteropatias como a doença celíaca. Gestação, vai ter um aumento da massa de hemácias, vai ter perda para o feto, vai haver perda sanguínea no parto. Hipermenorreia, doação frequente. Uma doação vai corresponder a cerca de 200 mg de ferro. As parasitoses, cátaro americano, Ancylostomum duodenale e trichura, eles se alimentam de sangue. Vai dar um balanço negativo, vai provocar anemia. Próximo slide. Homens ou pacientes idosos. O que acontece somente em homens? Em mulheres, você vai pensar em hipermenorreia ou gestação. No homem, doença hemorroidária, que é o mais comum, ou doença péptica ulcerosa, CA de colo. Você tem que lembrar, paciente maior de 50 anos com anemia ferropriva tem que submeter a colonoscopia. É imperativo, tem que se submeter. Crianças, é a anemia mais comum em criança. A criança a termo, ela já nasce com uma reserva de cerca de 70 mg, que é suficiente para mais ou menos 4 a 6 meses. Essa criança tem que receber o ferro. O ferro do leite de vaca
ele é pouco absorvido, cerca de 10% contra 50% no leite materno. Os prematuros eles vão nascer com menos estoque e vão ter uma maior velocidade de crescimento da massa eritrocitária. Prematuro, maior chance de anemia ferropriva? Sim, pode marcar. Agora vamos lá, de 6 a 24 meses é o período mais propenso para anemia. Por quê? Desmame, está perdendo ferro lá do leite materno, o pico de crescimento da criança, uma das épocas que a criança mais cresce, o esgotamento dos estoques do nascimento, que duram até 6 meses mais ou menos, e além da perda sanguínea crônica pode acontecer também alergia ao leite de vaca, infestação por parasitas. Lembra, anemia tem que investigar. Então, próximo slide. Então, primeiro eu divido clínica relacionada à anemia e clínica relacionada à ferropenia. Então, relacionada à anemia. Astenia, primeiro, é uma instalação lenta, insidiosa. Depois, astenia, cefaleia, insônia, palpitações, irritação, anorexia. Então, é a síndrome anêmica. Palidez cutânea mucosa, sopro sistólico funcional. Agora, a relacionada à ferropenia. Queilite angular. Olha a figura aparecendo. Glossite, primeira figura que vai aparecer. Coiloníquia, que é a unha encolher. Olha a segunda figura aparecendo. Perversão do apetite, que é pica. O paciente tem vontade de comer terra e gelo. Esplenomegalia. Olha a terceira figura aparecendo. Isso você vai encontrar na clínica do seu paciente. Agora, o que às vezes cai na prova, e hoje os concursos de residência estão mudando muito. O que é cobrado? Então, lembra da síndrome de Plummer-Vinson. É uma disfagia que ela é devida à formação de uma membrana fibrosa localizada na junção entre a hipofaringe e o esôfago. Isso é a síndrome de Plummer-Vinson. Voltando ao laboratório, não pode esquecer, olha o quadrinho aí de novo, hemácia, hemoglobina, hematócrino, HCM, VCM, CHCM, RDW, leucometria. Então, como é que vai acontecer? A evolução nós vamos dividir em duas fases. Na primeira fase, nós vamos encontrar uma anemia normocítica e normocrônica. Na segunda, vamos ter uma microcitose com uma hipocromia, que é o típico da anemia ferropriva. Primeiro vem a microcitose, depois a hipocromia. Vamos encontrar uma trombocitose maior que 500.000, tem trombocitose, um RDW maior que 14%, que é uma anisiocitose, contagem de reticulose corrigida vai estar normal, é uma anemia hipoproliferativa. Próximo slide. O ferro sérico, o valor de referência é de 60 a 150 microgramas por decilitro. Interpretar junto com a ferritina e com a capacidade de ligação de ferro menor que 30 microgramas, nós já pensamos em anemia. Na talassemia e na anemia sideroblástica, o ferro geralmente está normal, porque a talassemia e a anemia sideroblástica são microcíticas. Ferritina sérica, como é que nós interpretamos? Ela é simples e é o exame de maior acurácia. Você tem que lembrar que junto com a diminuição dos estoques medulares, ela é o primeiro parâmetro a se alterar. Por quê? Faltou ferro, vai buscando o estoque, vai buscando a ferritina. Então ela vai diminuindo. A eritropoese vai continuando normal, você está fornecendo ferro. Assim que você tem que lembrar para a prova, que às vezes pergunta na questão, qual é o primeiro parâmetro a diminuir? Era a ferritina sérica, por quê? Está gastando estoque. Depois que se gasta o estoque, que vai começar a ter alterações de microcitose e hipocromia. Os valores são menor que 15 nanogramas por ml ou maior que 60 nanogramas por ml, praticamente afasta a anemia. Saturação de transferrina. A saturação de transferrina, como eu falei, o TIBC, que é a capacidade total de ligação do ferro, ele vai variar de acordo com a concentração de transferrina sérica. Na anemia ferropriva, o TIBC vai encontrar elevado, mas não pela avidez da ligação, mas sim pelo aumento de transferrina do fígado. O fígado produz mais transferrina, vão ter mais sítios livres, que é o TIBC, sítios livres, mais sítios ligados. Então você vai encontrar aumento do TIBC. Não se esqueça disso para você não errar na prova. O TIBC está relacionado com o aumento da produção de transferina pelo fígado. Valor de referência de 250 a 360 microgramas por decilitro. Você vai sair aqui decorando tudo. Maior que 360 microgramas por decilitro, nós vamos encontrar na anemia ferropriva. Lembra, saturação de transferina TIBC vai estar aumentado. Na anemia de doença crônica, o TIBC encontra-se abaixo de 300. Agora, a saturação de transferina, ela está abaixo de 15%, lembre-se, ela reflete os receptores de ferro em todas as moléculas de transferrina. Agora entra microcitose, hipocromia e poiquilocitose, hemácias bizarras. Então, a primeira figura que está aparecendo é uma hematoscopia normal, normocítica, normocrônica. A segunda figura, nós já vamos encontrar microcitose e hipocromia. A terceira figura, nós vamos encontrar anemia com micrócitos bizarros. Aqui, um elipsoide, temos também as hemácias em charuto e várias micrócitos bizarros, que é a poiquilocitose. Viu na prova? Lembre,
lembra, é anemia com maior grau de anisopoiquilocitose. O mielograma é o padrão ouro. Se você não diagnosticou pelos exames laboratoriais, passa para o mielograma, é padrão ouro e ele só é solicitado em casos duvidosos. Nós vamos escorar com azul da Prússia. Como é que são os estágios de deficiência do ferro? A depleção dos estoques de ferro ocorre antes da anemia propriamente dita, como eu disse. Então, primeiro, depleção do estoque de ferro medular no aspirado, a ferritina sérica vai estar de 20 nanogramas, morfologia de hemácias normal, TIBC sérico normal. Aí depois vem a eritropoese deficiente em ferro. O que é eritropoese deficiente em ferro? Então, é o distúrbio na capacidade proliferativa da medula, que é traduzida por discreta anemia normocítica e normocrômica. Próximo slide. Anemia por deficiência de ferro. O que nós vamos encontrar? Ferritina baixa, menor que 15 mg. Então, você viu a evolução. Primeiro vem depleção dos estoques. Você viu como é que estava o ferro, como é que estava a ferritina. Agora você está vendo como é que está na segunda parte, anemia por deficiência de ferro, que o ferro já está deficiente. Ferritina está menor que 15, ferro sérico está menor que 30, a saturação de transferina está menor que 15%. Nós temos já anisocitose e apoiquilocitose, né? Por exemplo, forma de cigarro e várias outras formas. Próximo slide. Entrando em tratamento, olha a figura aparecendo aí do famoso sulfato ferroso do Ministério da Saúde. O que você tem que saber? Que a terapia alimentar, ela não é recomendada, dietética, não tem valor, porque a disponibilidade do ferro nos alimentos, ela é muito baixa. Então nós vamos tratar com o famoso sulfato ferroso. Para o adulto, sulfato ferroso via oral, 300 mg, 60 mg de ferro elementar. Então, sulfato ferroso você divide por 5, você vai encontrar qual que é a quantidade de ferro elementar que vai ser absorvida. Então, é 3 a 4 vezes por dia. Na criança, sulfato ferroso também via oral, só que aí é 5 mg por quilo por dia. O que vai ter? Melhor absorção com estômago vazio, 1 a 2 horas antes das refeições, associada à vitamina C, lembra lá, vitamina C? E a absorção é feita no duodeno do jejum. Próximo slide. Efeitos colaterais são náuseas, vômitos, diarreia, desconforto, epigastrite. Vamos falar agora da duração do tratamento. Então, a duração do tratamento vai depender de reticulose. Eles aumentam nos primeiros dias. A hemoglobina e o hematócrino vão aumentar em 2 semanas, só que normalizam em cerca de 2 meses. Você vai manter por 3 a 6 meses após a normalização do hematócrino. Então, por isso que você depende. Se o hematócrino se normalizou em 2 meses, você ainda mantém por 3 a 6 meses. Está aí a duração do tratamento. Próximo slide. Ferro por via oral, anemia ferropriva refratária, necessidade de reposição imediata, síndrome de má absorção duodenal. Essas são as principais indicações de ferro parenteral. A dose é 15 menos a hemoglobina, vezes o peso em quilo, vezes 2,3 mais 1000 no homem. Essa é a dose do ferro parenteral. Na mulher, 15 menos a hemoglobina, vezes o peso em quilo, vezes 2,3, mais 600. Essa é na mulher. Você viu quais são os principais parâmetros cobrados na anemia. Não se esqueça que o ferro entra, mas se ele está saindo, se você tem anemia, você tem que descobrir a causa. Lembre-se que a principal causa de anemia é o sangramento crônico. O agudo não causa anemia, então pode ter essa pegadinha pelo examinador. Lembra-se do TIBC, lembra da ferritina, que é o estoque, lembra do transferrina, que é o transporte. Lembra que o primeiro